Fala aí, galera do sexto ano, tudo beleza com vocês? Tudo certo aí, pessoal? E aí, vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje, pessoal, a nossa última aula de geografia do ano, pessoal, né? Aquela aula a gente vai finalizar aqui, fazer revisão, todo o conteúdo que a gente viu no bimestre, né? Comentar sobre o que vimos em geografia aí, para finalizar a nossa aula de geografia certinho, tudo bonitinho, né? Pronto para vocês irem para o sétimo ano, né? Quem mandou tudo certinho aí, mandou fichamento, mapa mental, fez atividade, participou de plantão, foi uma correria o ano todo, né, pessoal? Grande parte desse ano aí, devido à pandemia, a gente teve, né, que fazer aula online, né? Mas todo mundo saiu bem aí, né, pessoal? Então vamos dar sequência aqui, vamos fazer uma revisão do conteúdo, né? Vou pedir para vocês pegarem a apostila do sexto ano aí, né? E abrem na parte de geografia e vamos dar uma folheada, ver o que a gente trabalhou durante o ano, durante o bimestre, para ser mais exato, né? Último bimestre aqui. Os assuntos principais, fazer uma revisão geral aqui e dar um tempinho para vocês mandarem para mim o fichamento, o mapa mental, né, que ficou faltando aí. Quem já mandou, obrigado, recebi, tá ok. Quem não mandou, mande, por favor, que daí eu consigo contar a nota para vocês aqui, antes de fechar o bimestre. E também a questão do para finalizar, tá? O para finalizar precisa estar guardadinho aí, bonitinho, né? Fazer ele certinho e mandar para mim por WhatsApp também, tá? Lembrando que são 4 para finalizar, um de cada bimestre, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, né? A gente fez agora. E os mapas mentais aí, um por unidade. Deixem arquivado na pastinha de vocês, guardem aí, tá? Porque comprova que você foi um bom aluno em 2020 e estudou. Bom, pessoal, vamos começar então falando uma revisão básica do que nós abordamos nesse bimestre. Nós começamos falando do espaço urbano, né? Falamos do espaço urbano idade 1. Entendemos toda a dinâmica da urbanização das cidades, falamos um pouquinho aí da projeção que até 2050 as cidades vão estar muito mais urbanizadas. A gente vê que hoje em dia as pessoas cada vez estão mudando mais do campo para a cidade. Esse nome é chamado êxodo rural, né? O Brasil, a partir de 1960, a população migrou muito do campo para a urbana, né? Então, cada dia que passa, cada ano que passa aí, as cidades estão mais urbanizadas, né? Isso também, né, causa problemas também de urbanizações. Tem que ter uma estrutura para manter essa população ali com segurança, com saúde, questão de transporte, são vários quesitos, né, de uma cidade grande para ela funcionar bem. A gente falou dos tipos de cidades e as funções, né? Nós falamos aí das cidades como cidade espontânea ou cidade planejada. A espontânea é aquela que cresce sem planejamento, ela é uma cidade que cresceu de acordo com a necessidade das pessoas. E a cidade planejada, né? Exemplo, Brasília, que a gente falou um pouquinho, né? Falamos um pouquinho, né? Paris, Zurique na Suíça, Paris na França, né? Zurique na Suíça, Amsterdã na Holanda, né? Algumas cidades foram planejadas, então elas têm até uma estrutura, as ruas são todas retinhas, bem planejadas, tem praças, igrejas, né? A gente viu que Brasília tem o formato de um avião, olhando de cima, né? O engenheiro de Brasília, Oscar Niemeyer, fez o projeto como se fosse um avião, o formato de Brasília, que era para o Brasil decolar na política mundial, né? Capital planejada. E algumas cidades importantes também, um quesito histórico, como Ouro Preto, Minas Gerais, a gente viu aqui, uma cidade histórica. Então a gente viu vários tipos de cidade. Ela pode ser uma cidade administrativa, como Brasília, uma cidade turística, uma cidade histórica, uma cidade religiosa, o que varia de cidade para cidade, né? A gente falou um pouquinho do crescimento das cidades, falamos um pouquinho do processo de verticalização. Vocês lembram aí aquele processo que nas grandes cidades, devido a cada dia que passa os terrenos, né, as casas ficaram mais caras, né, surge o que? Prédios, né, edifícios aí, uma casa em cima da outra, um prédio enorme, né, quanto mais andares aí, para estar abrigando a população, negócios, comércio de modo geral. Né, esse processo é chamado de verticalização das cidades aí, né, porque está ficando cada vez mais vertical as casas aí, os prédios. Falamos também do processo importantíssimo chamado de conurbação. O que é conurbação, pessoal? Lembra que a gente falou? Conurbação é quando uma cidade cresce tanto a área urbana dela que chega a emendar com a outra área urbana, formando um grande conglomerado urbano, né? A gente tem alguns exemplos de conurbação em São Paulo. Em volta de São Paulo você tem Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Guarulhos. São cidades que estão em volta de São Paulo e fazem parte da zona metropolitana. Até a região de Cajamar ali, né, depois de Cajamar, Santana de Parnaíba, está emendando com São Paulo, virando um grande centro urbano, ali, uma grande área conurbada. Aqui na região também a gente tem a área de Campinas, também tem a área conurbada, Campinas, Vinhedo, né, cidades em volta ali. A região aqui de Jundiaí, tem Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Itupeva, foi emendando uma na outra e formando uma área conurbada. Falamos disso aí. Falamos das metrópoles, né, grandes cidades, como a metrópole de São Paulo, Rio de Janeiro, que quando se emendam também, não crescendo tanto, formam as megalópolis, né? Temos casos de megalópolis aí, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E tem lugares do mundo que a gente conhece aí por união de cidades que crescem tanto, uma emenda na outra. A gente falou dos Estados Unidos, por exemplo, Boston e Washington, né? Boston, Nova York e Washington, né?
Chips, Chicago, Pittsburgh, né? San Diego, Los Angeles, né? São Francisco também está dentro desse parâmetro. Que mais a gente pode estar citando aqui? A gente falou um pouquinho das grandes capitais do mundo, as grandes megalópolis, né? Falamos aí das cidades globais, são cidades que têm influência no mundo todo, né? Que tem aeroporto, tem questão alfândega, economia bem diversificada, importação e exportação de produtos entrando e saindo do país, fluxo de pessoas, né? São Paulo é uma cidade global, a gente pode considerar, né? Então a gente falou um pouquinho também da urbanização brasileira, né? Como que era a princípio, como o Brasil começou a se urbanizar a mais do século XX, né? Até o século XX, dependendo da cidade, era pouco urbanizada, começou a aumentar o processo, mas o Brasil ficou bem urbanizado mesmo a partir dos anos 60, aí, depois do governo JK, né? A gente falou um pouquinho do êxodo rural, que muitas pessoas mudam do campo para a cidade devido à mecanização do campo, né? Esse ponto principal também. Falamos um pouquinho do processo de conurbação no Brasil. Na página 347, pessoal, vocês têm aí um mapa que mostra as áreas mais conurbadas aí, né? Região metropolitana, colar metropolitana, região integrada, né? E aglomeração urbana. Vocês veem isso aí, pessoal, tá até em cores, ó, verde, rosa, verde escuro e marrom aqui na apostila. Tem até aparecendo na cidade de Jundiaí, Campinas e Sorocaba, ali, ó, Piracicaba. São as áreas aqui, São Paulo, Baixada Santista, né, no nosso estado. Aí nós falamos um pouquinho da formação das megalópolis, vimos do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Vemos que tem uma ligação muito forte aí, cada dia que passa São Paulo e Rio de Janeiro está se ligando muito nesse processo. E fizemos exercício na unidade 1. Na unidade 2 nós falamos aí dos problemas causados pelo grande processo de urbanização. Falamos do panorama das cidades, falamos aí da questão da poluição, a questão do lixo, falamos da poluição da água, né, com digamos que o esgoto na água dos rios. A gente viu que São Paulo tem um grande problema, o Rio Tietê, né, que por muitos anos foi poluído. Aí nos últimos anos começaram a despoluição, mas está difícil conseguir concluir isso, né, processo muito demorado. Falamos da questão da produção do lixo. O lixo, pessoal, é um grande problema, porque onde mais moram pessoas acumuladas também produz muito lixo, né, e tem um problema. Qual que seria a solução para acabar com o lixo das cidades? Não tem como acabar, mas tem como reciclar. Fazer reciclagem é uma solução, né? Trocar os lixões por aterros sanitários, né? Onde o líquido gerado ali, o churume, né? Ele pode ser usado para produzir energia elétrica, por exemplo, pode usar a queima dele, né? E, então isso varia muito, né, pessoal? Porque as grandes cidades, elas produzem muito lixo, daí a preocupação com a questão do destino do lixo, né? Seja a reciclagem, né? O descarte correto desse lixo. Sem contar que tem muitos produtos que não podem ser jogados no lixo comum, né, como baterias, pilhas, né, devem ser devolvidos ao fabricante para dar o destino correto, porque ali tem uma química muito perigosa que pode vazar e contaminar o solo. Falamos disso também. Falamos da poluição do ar, do efeito estufa, da chuva ácida, das ilhas de calor, né? O efeito estufa é um efeito natural, normal. Vocês vão ver em ciência também com o Vinícius isso, e tem que ocorrer o efeito estufa. Porém, o problema é a aceleração dele, né, o aquecimento global que é causado aí com o efeito estufa acelerado. Falamos da chuva ácida, né, pessoal? Chuva ácida aí com emissão aí de nitrogênio, enxofre, né, óxido de nitrogênio, né, na atmosfera, também pode causar chuva ácida aí, né, devido à poluição, de carros, de empresas, de fábricas, né, e ela pode ser muito nociva também, né? Ela pode danificar monumentos, ela pode contaminar solo, contaminar leito de rios, assim por diante. Falamos da ilha de calor, que acontece muito nas áreas urbanas aí, devido à absorção de calor digamos que pela cidade é muito maior do que pela natureza, né? A natureza consegue dissipar esse calor, onde tem árvores é mais fresquinho, onde tem muito calor, né, nas cidades, centros urbanos, quanto mais pedra, mais asfalto, mais cimento, mais quente é. Falamos um pouquinho da questão da moradia também, do problema das favelas, né? Muita gente morando próximo às cidades grandes, aí surge o problema de moradia, nem todo mundo consegue ter uma casa, um apartamento decente para morar, acaba surgindo as favelas aí, que é um problema urbano, né? Falta de estrutura, saneamento básico, falta de pavimentação, água potável, então isso complica um pouquinho a vida das pessoas. Falamos da mobilidade urbana também, na unidade 2, né, como as pessoas vão e vêm aí de acordo com a necessidade, né, com transporte como trem, metrô, carro, ônibus, caminhão, moto, assim por diante. Agora ciclovias, né, todos os tipos de transportes. Aí, na unidade 3, nós já mudamos um pouco o nosso ramo, entramos no espaço agrário. Espaço agrário a gente falou um pouquinho da primeira revolução agrícola, a segunda revolução agrícola, né, falamos um pouquinho da rotação de culturas, né, dos tipos de cultivo, falamos aí dos transgênicos, da agricultura intensiva, aquela que usa técnicas modernas, trator, né, máquinas modernas, fertilizantes, né, insumos.
Falamos da agricultura extensiva, aquela mais simples, mais rudimentar, que usa enxada, pá, né? Mais simples aí de pequenos proprietários. Falamos do agroindústria, do agronegócio. Falamos da agricultura de subsistência, quando o agricultor planta para próprio consumo, né? Ele planta para mesmo consumir. Falamos da risicultura, né? Irrigada, a parte da plantação de arroz. Falamos da pecuária intensiva e extensiva. Falamos da agricultura no Brasil. Falamos dos principais pontos aí da agricultura no Brasil. Vimos a agricultura familiar, a agricultura por região do Brasil. Vimos cada região como produz aí o alimento, né? Seja ele, né, de plantação, seja criação de gado, seja, né, grandes latifundiários aí, tive todo tipo de plantação no Brasil por região, né? Falamos de todas as regiões. Vimos que o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo aí de soja, de laranja, né, de outros grãos, milho também. Tem vários produtos aí que a gente vende bastante. A gente também importa alguns produtos e exporta outros produtos, né? Então o Brasil é um país bem diversificado. E na última unidade nós falamos bem recentemente aí dos impactos ambientais caso esse solo não seja bem utilizado, né? Falamos do processo aí da poluição do solo e da água, dos agrotóxicos, fertilizantes, falamos da arenização, falamos da erosão, falamos da desertificação e finalizamos a unidade, pessoal, né? E corrigimos aí, fizemos aí tudo certinho. Agora só ficou faltando receber o para finalizado que não me mandou ainda. E aí essa é a revisão, pessoal. Falamos de tudo isso que eu falei nesses 11 minutos aqui que eu falei de aula para vocês, sobre todos os assuntos que nós trabalhamos durante o bimestre. Bom, pessoal, quem fez tudo isso está preparado, está apto para ir para o 7º ano. Parabéns a vocês, meu muito obrigado como professor aqui. Eu tenho muito orgulho de dar aula para os alunos aí que se empenham, estudam com vontade. A gente sabe que foi um ano difícil para todo mundo, para vocês, para os responsáveis, para a família, para todo mundo, né? Mas vocês conseguiram vencer, isso que é importante, né? Vocês conseguiram passar de ano, estamos próximos aí até um 2021 muito melhor. Com a vacina chegando, as coisas vão começar a se normalizar, vamos ter fé que as coisas vão melhorar, tá bom? Pessoal do 6º ano, obrigado por tudo, valeu, né, por tudo que a gente fez na aula de geografia aí, a atenção que vocês me deram, por ter assistido até aqui, tá? Agradeço aos pais de vocês, a família toda aí que colaborou, ajudou bastante aí nesse trabalho, né, nessa questão toda que a gente abordou durante 2020. E é isso aí, pessoal, agora vamos finalizar na aula de história lá com o professor de história, né? Tem mais uma aula de história ainda para finalizar e logo logo a gente continua aí no 7º ano de 2021 firme e forte, beleza? Um abraço para todos, até a nossa próxima aula aí, né, de geografia. Agora amanhã tem história e depois a gente ainda tem geografia no ano que vem, bastante, hein, pessoal? Vamos torcer para tudo certo. Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Um abraço, Estuano.